Pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje eu vou responder a seguinte pergunta: a corrente no neutro pode ser maior do que a corrente na fase? Em que condições, se isso pode acontecer, quais são essas condições? Então prestem bastante atenção nessa aula e dê seu like na aula, compartilhe a aula e sempre fique ligado no canal da Universidade da Elétrica e vamos explicar isso agora. Olá, pessoal! A aula de hoje eu vou responder a seguinte pergunta: a corrente no neutro em sistemas trifásicos pode ser maior do que a corrente nas fases? Então veja bem, será que a corrente no neutro em um sistema trifásico pode ser maior do que a corrente nas fases? Isso é que eu vou responder para vocês. Resposta baseada na NBR 5410 de 2004. Muito importante, tá? Primeiramente, dizemos que um circuito trifásico com neutro ou num circuito com duas fases e o neutro, a taxa de terceira harmônica e seus múltiplos, se for superior a 33%, a corrente que circula pelo neutro em serviço normal é superior à corrente das fases. Em que situações ocorrem isso? Em cargas não lineares. Por exemplo, um no-break, um cabo alimentador que vai alimentar um no-break, um cabo que vai alimentar um chiller, um cabo que vai alimentar um elevador. Então, a corrente do neutro, ela pode ser sim superior à corrente da fase, desde que a distorção harmônica na taxa, na terceira harmônica e seus múltiplos seja superior a 33%. Se a seção do condutor do neutro, qual seria a seção do condutor do neutro, três fases mais neutro? Se a distorção harmônica de terceira harmônica, distorção de terceira harmônica, a harmônica são componentes da frequência fundamental da rede. 60 Hz é a fundamental. A terceira harmônica, 180 Hz. Se essa taxa de terceira harmônica for menor ou igual a 15%, a seção do condutor de neutro deve ser menor ou igual à seção do condutor de fase, seguindo essa tabela da NBR. Então, se o condutor é de 70, por exemplo, de fase, o condutor de neutro é 35. Ou seja, quando eu tenho uma taxa de distorção harmônica da terceira harmônica e os múltiplos for menor ou igual a 15%, a seção do condutor do neutro deve ser menor ou igual à seção do condutor da fase, respeitando a tabela da NBR 5410 que eu mostrei aí para vocês. Se a taxa da harmônica for maior do que 15%, e os múltiplos de terceira for menor do que 33%, a seção do condutor de neutro é igual à seção do condutor de fase e ponto final. Ok? Em que casos que a seção do condutor do neutro é maior do que a do condutor de fase? Quando a taxa de terceira harmônica e os múltiplos for maior do que 33%. Aí, nesse caso, a seção do neutro é maior ou igual à seção da fase. Como que nós podemos encontrar essa corrente? Nós temos aqui a corrente de projeto, que é dada pela corrente de primeira raiz quadrada da corrente de primeira harmônica ao quadrado, a segunda harmônica ao quadrado, a terceira harmônica ao quadrado, mais a enésima harmônica ao quadrado. Então, aqui eu consigo achar o IB. O fator de correção, ele é dado em função da taxa de terceira harmônica.
Por exemplo, se for maior ou igual a 66% a taxa de terceira harmônica, o fator de correção é 1,73. Para circuito trifásico, para circuito com duas fases em neutro, que é o bifásico, 1,41. Então, nós seguimos essa tabela para determinar qual é o valor da corrente do neutro, que pode sim ser maior do que a corrente da fase. Em que situação? Quando a distorção harmônica é superior a 33%. Então, vamos a um exemplo. Eu tenho um no-break de 100 kVA e ele foi feito aqui uma análise das harmônicas dele através de um analisador de energia e foi verificado que a harmônica dele, a fundamental, na verdade, é 70 amperes, a terceira harmônica 45, a quinta 28 e a sétima 12 amperes. Vamos encontrar o condutor de fase. Qual deve ser o condutor de fase? A corrente do condutor de fase. Corrente de projeto é a primeira harmônica ao quadrado, a terceira harmônica ao quadrado, a quinta harmônica ao quadrado e a sétima harmônica ao quadrado. Fazendo essa conta, 86,6. E qual é a taxa de terceira harmônica em relação à fundamental? Basta pegar 45 e dividir por 70 e multiplicar por 100, eu tenho a porcentagem. Então, a taxa de porcentagem, ou seja, a taxa de distorção da terceira harmônica é 64,3. Basta dividir 45 por 70 e multiplicar por 100. Nesse caso, pessoal, nesse caso específico, como a taxa é superior a 15%, lá na tabela de condutores, nós devemos considerar 4 condutores. E para isso, fazemos o fator de correção, 0,86, como diz a própria norma, para corrigir fazer a correção do condutor de fase. Então, basta pegar corrente de projeto 86,6 e dividir por 0,83. Então, a corrente do condutor de fase, ela é 103, porque na tabela de cabo, quando vocês forem consultar, tem 3 condutores. E aí a norma diz o seguinte: se a distorção harmônica for superior a 15%, devemos considerar 4 condutores. Mas como na tabela de cabo só tem 3 condutores carregados, o que nós fazemos? Dividimos pelo fator de correção que a norma pede, que é 0,86. Então, eu pego 86 e divido por 0,86. Então, a corrente a ser considerada no condutor de fase de projeto é 103 amperes. E no condutor de neutro? Como nós vimos, o condutor de neutro tem distorção de terceira harmônica 45 dividido por 70, onde 45 é a terceira harmônica, 70 é a fundamental, dá 64,3%. E aí eu consulto a tabela da NBR e como o circuito no meu exemplo é trifásico, qual é o fator de correção? 1,64. Quanto é que deu a corrente IB, que nós calculamos, que é a corrente de projeto? 86,6. Logo, 1,64 vezes 86,6 dá 145 amperes. Ou seja, na fase eu tenho 103 e no condutor de neutro 145 amperes. Então, a corrente no condutor de neutro para os circuitos trifásicos, a 4 condutores e 2 fases em neutro, a corrente no neutro pode ser sim superior à corrente na fase. Vai depender da distorção harmônica. Pessoal, foi montada essa aula muito importante visando e olhando pela 5410 de 2004. Fiquem sempre ligados no canal da Universidade